E aí galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar os meus mapas, os mapas que eu criei aqui. Um mapa da horinha até, um mapa mais pra diversão e tudo mais. Então, se você gosta, deixa o seu like, se inscreva no canal e fica com o vídeo aí galera, falou! Galera, alguém fala, eu falei do vídeo, hoje galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Como eu disse galera, eu vou jogando meus mapas aqui, os mapas que eu criei. E vamos começar aqui com o Pimbolim. Como é que é o Pimbolim? Vou colocar Max para explicar um pouco melhor aqui como é que é os meus mapas aqui. Primeiro, onde eu nasci aqui, ó, eu sou o goleiro, entendeu? Aqui eu não posso sair. Eu posso chegar até aqui só, mas eu tenho que defender o gol. Eu sou o goleiro, lógico. E vai ter gente que vai nascer um ali, ó, e outro aqui onde eu tô. Os dois vão ter que competir quem pega primeiro. Quem pegar primeiro não pode passar dessa linha aqui, ó, dessa linha, e vai ter que passar a bola pro amigo que vai estar aqui. Quem vai estar aqui vai ter que driblar, não sei, fazer qualquer coisa e chutar e fazer o gol, entendeu? E do mesmo jeito eu tô lá aqui. Só que não pode sair da nossa posição, só tô sendo só pra mostrar. Quem tiver aqui vai fazer a mesma coisa. Vai vir, se pegou a bola, vai chutar aqui, a bola vai vir aqui pro carinha. O carinha vai vir aqui, pode chutar reto, pode fazer tabela, pode chutar do jeito que quiser. Chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Tá bem lá, pode fazer tudo o que quiser. E se o carinha, o goleiro pegar, começa o contra-ataque aqui. O amigão com tudo, já passa pra lá. A bola desse jeito já é do cara aqui já. Não tem como. E aqui, mano, vai ser o goleiro, lógico, vai pegar. E o goleiro é bom pra tipo um Max, dar uns desse aqui, ou Mortis pra dar um negócio aqui pro lado, porque vai saber, né, se os caras os caras tá mirando assim, faz isso aqui, ó. Vai se enrolar. Você cai e vai andando bem de boa pro lado. Então não dá. Você tem que ter um Brawler pra ir mesmo. Um Brawler que dá um negócio assim pra frente, entendeu? E vamos aqui, o 5 vs 5. O 5 vs 5 eu vou deixar. Eu vou deixar poucos agora que. Meu Deus. Deixa aqui. Deixa só nós três aqui em aberto. Eu vou vir com o Brawler de longe, porque 5 vs 5. Vem com a minha Bia. Para tomar acessório também. Ó, aqui é o seguinte, vai ser 5 pessoas, né? Lógico, 5 vs 5. E aqui eles vão ter que dividir caixa, entendeu? Tem que dividir todas essas caixas aqui. Um pra cada um, não sei como é que vai dividir. Vão ter que dividir igualmente. Tipo, aqui já não tá igualmente já. Já tô mais que ela já. Claro que vai. Vai matar eu, meu filho. Então nós vai dividir certinho. Eu vou seguir logo. Bora aqui, bora. E aqui é a arena, mano. Aqui é a arena, pode passar sim. Eu acho que o Brawler nem chegou aqui ainda. Provável. É, não chegou. Nossa! Tá pegando esse coaching, não. Toma. Opa! Eu achei assim. O X-Zão brabo 5 vs 5, na verdade. E é isso. Tem que separar. Dynamite, eu coloquei Dynamite. Pra nós usar Dynamite, mas fica melhor usando um Brawler de longe. Pra quem for o pegador, vai. Ou de Brock, ou de Piper, ou de Bee, se quiser ir. Pode ir de Byron também. Mas o Brock eu acho melhor.
E os outros tem que ir de Tiki ou de Dynamite lançador. Menos o. Como é que é o nome dele mesmo? Ai, esqueci o nome dele, velho. Menos o Pipe, acho que é. Não, não é Pipe. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou nem pegar a caixa. Tá vendo ali no meio? Eles entram pelo portal. E. Ai, que morro eu sou. Aí, fiz entrar pelo portal. Quebro ali. E eu vou ali. Todas essas caixas são do pegador. Eu pego essas caixinhas aqui. Mas não vou gastar meu tempo pegando essas coisinhas aqui mesmo. E o pegador vem e pula no trampolim. E basicamente ele fica escondido, né? Que nem um bairro aqui, afobadão. Atirando que nem louco. Mas fica escondido e eu tenho que achar ele atirando, entendeu? Eu tenho que ficar atirando até encontrar. E tem esse outro aqui também da Jessie. Que como o nome diz, Jessie, vai ter que ir de Jessie. Eu já vou deixar todo mundo aberto. É bom se seu amigo tiver Frank. É bom ele vir aqui. Ah, e se vocês querem copiar, se vocês querem copiar, aqui no 5x5. Aqui as caixas não tá aparecendo, mas aqui o Dino aqui também, ó. Se quiserem copiar, pode fazerem aí. E o da Jessie, que é uma. Só você fazer uma ilha e boa. E Jessie aqui eu vou com esse aqui pra acabar com todo mundo logo. Esse aqui. Vamos então. Aí vez só gente fraca, mas tá bom. A parte desses aqui, pegar a ult aqui. Pegando a ult. Tacou aqui e eles não podem. Eu não posso atirar. E eles também não podem atirar na minha maquininha. Eu estou na maquininha caça. E eles têm que ficar desviando, fugindo. Tudo mais. Vou mostrar aqui com um resumo aqui, partidinho aqui. Pra explicar melhor. Vamos. Então. Eu vou ficar bem longe desses caras aqui, que eles são todos doidos. Taca aqui e. Assim. A maquininha vai caçando e você tem que ir fugindo. Que nem o Edgar tá fazendo aí. E o que dá mais certo é você ficar na ponta. Isso é o que mais dá certo. E, eu esqueci de mostrar o mapa pimbolinho também. Pra vocês, se quiserem copiar. E o último mapa é o esconde-esconde. Que é o esconde-esconde de Nita. O esconde-esconde de Nita, ele funciona da seguinte forma. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu entrar aqui. Eu vou ter que pegar a ult neles aqui. Vai que eu não morro, velho. Acho que eu vou morrer. Aí vem os dois. Não. Que merda. Amém. Então daí aqui eu vou pegar a ult. Vou pegar o especial. Não sei o jeito que vocês gostam de falar aí. A galera resolvi aqui tirar todo mundo. Deixar uma pessoa só. Porque, mano, tava muito difícil. Então eu sei que esse brawler seja forte. Tem bastante. Ai. Não é forte de ruxa não, mano. É forte de vida. Não ruxa. Amigo. Recupera a vida, desgraça. Sai. Recupera a vida. Merda. Olha que invento, mas não tem nem como. Não tem nem capacidade disso. E logo estou um brawler com pouca vida. É o primo burro. Bastante vida pelo menos. E tomara que ele fique só pegando as caixas. Não, vem não. Corre. Putz. Mano. Mas eu gosto desse estilo, praticamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ficar aqui parado. Você vai querer vir. Pode vir, Jess. Vem.
Carinha de bot. Figurinha de bot. Todo bot manda essa figurinha. Volta. Essas caixas aqui é da Anitta. Pra ela ficar mais forte. Vem aqui, Jesse. Vou ver se vai ter gente me assistindo, mano. Não sei quem é, cara. Nem conheço. Então, deixa eu fazer logo, vai. A Anitta tá com o seu panda aqui. E o seu panda vai atrás. Vamos fingir que a Anitta é o panda. O panda vai indo atrás. Só o panda pode atirar. Né? Só o panda pode matar, né? Não atira. E ele vai atrás. E você pode ir atrás, lógico. Eu vi que você se solta, mas não pode. Porque paralisar é bem difícil. É bem difícil pros caras sair e usar isso aqui também é muito rápido, então é bem difícil. Mas aí você que são amigos, vocês vê o que você vai fazer e tudo. Mano, chamar eu aqui, não sei porquê. E tem aqui um mapa pra vocês que quiserem copiar. Ele não tá certinho no meio, mas né, tá certinho no meio. Então galera, e espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Falou, fui galera, tchau!